Vocês conseguem ver? Sim. Dá para ver. É. Então vamos lá, dando continuidade, né, à nossa disciplina, Atenção à Saúde do Trabalhador, a unidade 2. E aí nós, como eu falei aula passada, né, essa disciplina, ela é meio que introdutória do ciclo, né? Flávio que está entrando agora, eu acho que já devem ter explicado. Embora seja um curso que você possa entrar em qualquer disciplina, mas a gente chama de ciclo. Então, essa disciplina, nós temos 5 disciplinas comigo e uma que é a do TCC, a metodologia. E aí, essa daqui é como se fosse a primeira do ciclo, né? Então, essa daqui é bem introdutória. E aí, nós vamos falar, né, como e quando surgiu a enfermagem. Surgiu antes mesmo de Cristo, né? Quando a gente começa nosso curso, seja ele técnico ou de graduação, a gente sempre tem essas disciplinas introdutórias, e aí fala da história da enfermagem, tal e tal. E aqui também não é diferente, né? Tem que ter um contexto para a gente relembrar. E aí, ainda que, mesmo que na época, né, não tivesse esse nome técnico, os primeiros registros encontrados e documentados cientificamente relatam a enfermagem básica, claro, né, na época não se tinha muito conhecimento, desenvolvidos por conhecimento empíricos das práticas de saúde. Então, eram aquelas situações que eram desenvolvidas, né, esses conhecimentos eram desenvolvidos pelo dia a dia, né, pela prática mesmo, não era nada cientificamente ainda comprovado. E aí, nesse sentido, as doenças e transtornos eram tratados de diferentes formas, dependendo da cultura, religião e civilização, tendo em vista que a doença, né, ela era tida como castigo dos deuses, certo? Então era como se fosse um castigo, era como se fosse uma maldição. Então cada situação, dependendo da religião, cultura, era tratada dessa forma. E aí hoje ainda a gente ainda tem reflexos dessa enfermagem básica, né, daquela época ainda, porque fala sobre a questão das curandeiras, das benzedeiras. Ah, vamos rezar que o menino está com mal olhado, o menino está com a espinhela caída, o menino, enfim. Então, isso ainda é daquela época, né, que vence até hoje com esses costumes, essa cultura de que é algo que é mal, né, de mal olhado, enfim, de alguma maldição. Então, um dos grandes exemplos é que a doença, como eu acabei de falar, é que as doenças representavam a punição divina ou manifestação diabólica, estimulando a atuação dos sacerdotes e feiticeiros para exorcizar as energias negativas e aprimorar a saúde. Entre os séculos 5 e 8 depois de Cristo, por exemplo, alguns princípios da enfermagem eram aplicados pelos detentores da fé, no caso, os sacerdotes, né, tendo em vista que eram as casas, as santas casas, né, de misericórdias, que eram aí, cuida, tinha como os principais cuidadores os padres, os sacerdotes, para as pessoas pobres, né, e aí, como eu acabei de falar, como era tido como algo que era uma maldição, eles acreditavam que era algo mais voltado para a religião. Mais tarde, por volta do século XVI, a atividade era vista na Europa como uma profissão que já começava a se institucionalizar, principalmente a partir da Revolução Industrial. Então, aí a enfermagem já começou, né, a se institucionalizar, principalmente depois da Revolução Industrial, onde... Ai, meu, eu tô com pigarro hoje. Onde as pessoas saíam dos campos, né, para irem para as cidades à procura de emprego, e aí começou a surgir as famosas que vocês vão ver aqui, né? Nessa disciplina é basicamente para isso, como surgiu a enfermagem do trabalho. Então, começaram a surgir as doenças do trabalho, né? Devido às sobrecargas, devido ao excesso de trabalho, de carga horária, enfim, os movimentos repetitivos. E aí, no entanto, foi somente no século XIX, agora já recente, né? Na era moderna,
que ela de fato ganhou notoriedade com as figuras de duas mulheres incríveis, das quais falamos adiante. Os fundamentos históricos da enfermagem, que é que no Brasil a história da enfermagem pode ser dividida em três períodos: a organização da enfermagem, que foi do período colonial do final do século XIX, o desenvolvimento da enfermagem, que foi do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, e a enfermagem moderna, que foi do final da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Essa primeira fase, né, remete a uma enfermagem mais instintiva e cultural, onde os pajés, os feiticeiros e outros líderes religiosos eram responsáveis por fazer rituais místicos, com essa intenção de curar as enfermidades, né, que foi o que eu acabei de falar, que era tida aí como é, algo, alguma maldição, alguma coisa assim do tipo. Além disso, as mulheres é que deviam cuidar das crianças e idosos, né, porque tinham essa obrigação e prezar pelo bem-estar da casa. Então, para vocês verem como ainda isso é enraizado, né? Até hoje tem-se essa figura de que a mulher que deve fazer, cozinhar, a mulher que deve limpar, a mulher que deve, né? Então, naquela época também já veio, né, enraizado dessas situações. E aí, com o processo de colonização, os europeus acabaram trazendo para cá as diversas doenças que logo se tornaram epidemias. O curandeirismo era o que havia de mais próximo às práticas de enfermagem até a chegada dos padres jesuítas, que começavam a prestar assistência aos doentes nas casas de misericórdia, como eu acabei de falar. Então, como era tida, né, como algo divino, como era algo, né, de mal, algo assim religiosa, voltada para a religião. Então, os padres era que tinha meio que essa função, né, os sacerdotes, essa função de curar, de rezar, de benzer e tal. E aí, o porquê que no slide anterior frisou que naquela época as mulheres eram, é, como hoje ainda, como eu comentei, mas naquela época pior ainda, né, mais, como é que eu posso dizer, mais rigoroso ainda essa questão da cultura de que a mulher só servia para cuidar da casa, cuidar dos filhos e idosos. Né? Por quê? Porque logo em breve vão ter aí as duas mulheres que nós vamos falar, que deu aí, né, revolucionou aí a nossa enfermagem. Então, elas realmente saíram da caixa, assim, né? E aí o segundo ciclo é marcado pelo êxodo rural, né? Quando as pessoas começaram a sair do campo para a cidade, né? Com muitas pessoas migrando do campo para a cidade, houve um crescimento urbano descontrolado, que por sua vez aumentou o número de doenças contagiosas e acelerou as suas propagações. Então, urgia a necessidade de mais atenção à saúde pública. Então, aí, imagina, uma cidade totalmente desestruturada na época, começou a surgir aí, aumentar, né, enlouquecidamente essas pessoas indo para a cidade, é questão de saneamento, questão de saúde, da saúde pública mesmo, né, questão das casas, das situações de moradia, de higiene. Então, não se tinha isso. E aí começaram a surgir, e sem falar na vinda dos europeus, né, que trouxeram aí as doenças, como a gente viu no slide anterior. Então, sem estrutura de saúde, sem estrutura sanitária, né? Então, já dá para se ter noção aí da loucura. Então, o governo começou a assumir o controle dessa pasta, né, dessa situação, passando a criar os órgãos específicos e responsáveis para dar assistência médica à população. A profissão do enfermeiro começa a ganhar força com a atuação, especialmente em hospitais militares. Então, ainda muito voltado para o homem que cuidava, né? Assim, que estava à frente disso, porque as mulheres simplesmente tinham que estar cuidando da casa, dos filhos e dos idosos. O trabalho consistia em dar suporte durante as grandes guerras do período, muito em função da criação da Cruz Vermelha Brasileira. E aí foi nesse período também que as primeiras escolas de enfermagem foram inauguradas e a atenção médica, por sua vez, desvinculada um pouco da religião, né? Começou a ser uma instituição de ensino, de conhecimentos mais específicos,
conhecimentos mais científicos, e aí foi se saindo, foi se tendo um conhecimento mais do que eram as doenças, né? Enfim, algo mais baseado na ciência, mesmo que ainda com poucos recursos, mas foi saindo dessa situação de que era simplesmente algo que era, sei lá, uma maldição, né? Um castigo dos deuses, como eles falavam. Além disso, mudanças importantes na saúde de um modo geral também foram implementadas, dentre elas a criação do Ministério da Saúde, né, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e do SUS, né? Óbvio que não foi tão rápido assim, nem tão simples, mas foi nesse período aí que se desenvolveram aí foram implementadas aí essas mudanças, né? E aí a enfermagem moderna, que foi passado o período de guerras, se inicia o desenvolvimento da educação em enfermagem no Brasil. E aí mais escolas são abertas, especializações são criadas, conselhos, associações, sindicatos de classe organizados, entre outras medidas. A própria profissão do enfermeiro é regulamentada no último ciclo. Então, nessa enfermagem moderna que nós temos hoje, certo? A transformação da enfermagem no Brasil, com o início da Revolução Industrial, das práticas capitalistas e das grandes guerras mundiais que aconteceram ao longo da história, a enfermagem foi ganhando espaço e se tornando relevante aos olhos da sociedade, transformando-se em ciência e em uma profissão renomada. Então, foi se tendo aí a visão da importância da enfermagem, né? De que realmente essa profissão deveria, teria que ter aí olhos mais voltados para ela e aprofundando aí, né, nessas especializações, criando aí hospitais, escolas, enfim. E aí no campo da saúde mental, foi somente na Constituição do Brasil como república, né, quando o Brasil se tornou república, que se iniciou aí o discurso da necessidade da assistência psiquiátrica para lidar com os transtornos mentais, a fim de incrementar a mão de obra e manter as produções teóricas a todo vapor. E aí foram observados, com certeza, né, devido às pressões, devido à carga horária de trabalho excessiva, e aí com certeza muita gente começou a ter sinais aí de transtornos mentais, ou foram identificados mesmo a partir do momento que foi se tendo conhecimento das doenças, né, foi se tendo esses olhos, essa observação melhor, identificando aí essas situações da saúde mental, mas também demorou aí um bocadinho para voltar-se os olhos para essas situações. Somando-se a isso a dificuldade de encontrar profissionais qualificados que trabalhassem com a loucura, né, que era o termo usado naquela época. Eram os loucos, né? O governo brasileiro optou por desenvolver medidas que reconhecessem as práticas de enfermagem, trazendo também profissionais franceses para aprimorar os estudos e suprir a falta de enfermeiros nos hospitais psiquiátricos. Então, é, naquela época, além da dificuldade sanitária, além da dificuldade de formar enfermeiros, além da dificuldade do conhecimento básico, ainda se identificou aí essa questão da saúde mental e a dificuldade gigante de encontrar profissionais que entendessem, né, essas situações. Até porque eu sempre falo, né, cada mente é um mundo, cada cabeça é um mundo, então nunca tem coisas que você sente que você não consegue explicar para outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra, ele tenha conhecimento sobre aquilo, ele saiba que isso são sinais e sintomas de algum transtorno, mas cada pessoa vai lidar diferente com essas situações. Inclusive, por exemplo, superar a depressão, superar a ansiedade, cada pessoa tem, até porque você não consegue, é uma coisa que você não consegue controlar o pensamento da outra pessoa. Você não pode dizer assim, ah, para de pensar nisso. Não, não existe, não existe. Não existe remédio para parar de pensar em certa situação. Só for aqueles ansiolíticos, aqueles antidepressivos que faz você dormir o dia todinho,
Mas ainda hoje, né, a gente vê surgindo aí, o pessoal diz, na minha época não tem essas histórias de autismo. Claro que não tinha. Não tinha, entre aspas, né? Tinha, porém não era desenvolvido o conhecimento. Não tinha ainda bases científicas, não se tinha o conhecimento de que aquelas características, de que aqueles sinais e sintomas eram de uma pessoa autista, né? Então, assim, hoje a gente ainda vem buscando muito estudos e avaliações psicológicas para identificar esses transtornos. Imagine naquela época, né? Mas naquele tempo também, né, Yane, que o pessoal era bastante bruto, né? Como é? Naquele tempo também que o pessoal também era bastante bruto, que Exatamente. depressão era besteira Exatamente. Que era e outras frescura, que coisas. era falta de Deus. Até hoje a gente ainda vê, né? Imagine Isso. naquela época que, como a gente já viu, é, era como se fosse maldição, era como se fosse, a pessoa estava amaldiçoada, era um castigo, estava pagando por aquilo, certo? Deixa eu ver aqui que eu perdi, passei aqui sem querer. Hum, aqui. E aí, a partir disso, o Brasil decretou a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras em 1890, a fim de auxiliar a formação de profissionais de referência para atuar no âmbito psiquiátrico e de saúde mental em um sentido mais amplo. Entretanto, foi a partir da década de 1920 que o Brasil, meu Deus, coisa choca, que o Brasil iniciou o reconhecimento da enfermagem enquanto ciência e profissão. Então, ainda demorou muito, né, para se dizer assim, a enfermagem hoje, né, é uma profissão, né, qualificada, vamos qualificar, né. Eles tinham já essa visão, mas nada tão, como é que eu posso dizer, desenvolvido, nada tão, meu Deus, a enfermagem é essencial, né? Ainda não tinha esses olhos, né? Então, dando início aí à enfermagem moderna e consolidando aí o ensino qualificado e profissionalizante. Então, há um pouco mais de 100 anos, né? 1920, meu Deus, ou não, sei não, perdi as contas. Acho que é. E aí as mulheres, né? Uma das que eu falei no slide anterior, Florence, né? Nightingale, nasceu em 1820 em Florença e é considerada por todos como a mãe da enfermagem moderna no mundo. Afinal de contas, Florence realizou façanhas marcantes, especialmente por ser mulher, em uma realidade bem diferente da atual. Então, por que que eu foquei naquela frase lá, naquela parte do slide que diz que as mulheres elas eram obrigadas, vamos dizer assim, a somente cuidar de crianças da casa e das obrigações da casa e de idosos. Então, por isso que essas mulheres, elas se sobressaíram, né? Porque elas saíram da caixa mesmo aí e revolucionaram, porque realizaram aí essas façanhas, como diz, esses marcos, né? Bem diferente aí, numa realidade bem diferente da atual que elas viviam. E aí, por meio do trabalho de Florence, que se desenvolveu os fundamentos básicos da enfermagem, que constituem práticas atuais, um dos conceitos centrais da sua epistemologia é considerar o paciente na sua interação com o ambiente, mantendo relações abertas com os enfermos para aprimorar os tratamentos. Então, o foco de Florence, o que ela observou e chegou à sua conclusão, é que o ambiente em si, ele influencia na forma que esse paciente tem a sua melhora ou não, né? No decorrer aí da situação, do desenvolvimento do paciente, da evolução do paciente. E aí, em meio àquelas guerras, eu acho que eu até fiz isso, não foi, Flávia? Na tua turma, acho que eu disponibilizei um link do filme, acho que eu pedi até para fazer um resumo, nem lembro. Mas eu vou disponibilizar no grupo também o link do filme de Florence, eu acho que eu ainda tenho. E ela conta basicamente isso. Ela meio que se ofereceu,
né, para ir acompanhar o filho dela, que ele estava fazendo parte dessa guerra, né, da guerra na época, e ela se ofereceu para ir, né, para auxiliar lá, para ajudar, enfim, para cuidar dos enfermos, do pessoal lá da guerra, dos soldados. E nessas situações, ela mesmo em meio a toda essa situação, ela observou que o ambiente, como não tinha as questões sanitárias, como tinha muitos ratos, muitas sujeiras, né? E ela observou que uma simples lavagem de mãos já reduziria aí essa questão da contaminação. E o simples fato de manter o ambiente limpo resolveria aí essa situação, ou amenizaria aí algumas situações. E aí, a dama da lâmpada, né, que ela percorria todas as alas com essa lâmpada na mão, né, na verdade, com algo que acendesse, né, algo que iluminasse. Então, por isso que ela é chamada como a dama da lâmpada, e por isso que nós, da enfermagem, temos a lâmpada como nosso símbolo, né, e tem a questão chega a cerimônia da lâmpada, pelo menos lá na UNP tem, né? A cerimônia da lâmpada, que é justamente isso. Os alunos entram com uma velinha, um negócio assim, para iluminar e tal, então remetendo aí essa, essa situação que Florence fazia, né, lá nas aulas. Então, atendendo aos feridos na batalha do campo de Scutari, eu acho que o nome é assim, não sei falar inglês, japonês, não sei. Florence Nightingale e a equipe de 38 enfermeiras voluntárias treinadas por ela. Então, a top ainda pegou 38 enfermeiras, treinou, né? E aí elas conseguiram baixar o índice de mortalidade de 40% para menos de 5%. Então, ela fez, não foi pouca coisa não, a mulher. Porque, como eu falei, numa situação caótica de higiene, de suprimentos, né? Enfim, não tinha condições para se manter ali uma coisa agradável, né? E aí, como ela tinha essa questão, já fala aí a questão da lâmpada, né? Então, já se vê que a questão da eletricidade, da energia, também já tinha essa ineficiência, né? Não existia. Então, enfim, é, a questão da lâmpada, que ela percorria as alas, não é à toa, portanto, que a lâmpada acabou virando o símbolo do curso de enfermagem. E aí foi então que, em 1860, fundou a Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, em Londres, e lá era promovido um curso com duração de 1 ano, coordenado por uma enfermeira e com aulas teóricas e práticas ministradas por médicos. Se não bastasse tudo isso, a enfermeira também escreveu muitos livros sobre o seu ofício. Um deles é o Notes on Nursing, que é Notas sobre Enfermagem, que teve um grande destaque. Na obra, a autora demonstra graficamente a importância de se investir em procedimentos sanitários em hospitais de guerra. Então, nesse livro, ela mostra em gráficos, né? Ela ainda fez isso, né? Essa questão de, de fazer esses estudos, esse levantamento, e realizar esses gráficos para falar da importância, mostrar a importância de se investir nesses hospitais aí, essa questão dos procedimentos sanitários. Ela apresenta dados estatísticos de quantas vidas foram salvas com a adoção dessas medidas, né? Então, a mulher é o crânio mesmo. E aí também, a segunda mulher, que também não podemos deixar passar, que é a Ana Nery, que é brasileiríssima aí, né? Então, a Florence, ela foi aí para a enfermagem, né, a nível mundial, a nossa, a nossa pioneira, mas também no Brasil, nascida na cidade de Cachoeira, no interior da Bahia, em 1810, Ana Nery tem uma história semelhante com a de Florence. A enfermeira brasileira teve uma origem humilde. O que aproxima as duas é, na verdade, a relação com as grandes guerras. E aí, o pedido, não, foi aqui, foi Ana Nery,
Não lembro se Florence também foi na mesma situação, mas essa questão do filho foi a Ana Nery. Eu acho, ou eu confundi, ou eu não sei se ela tem isso em comum com Florence. Mas no filme eles expõem. O pedido de oferecer os seus serviços como enfermeira ao Exército do Brasil foi também uma maneira de ficar mais próxima dos seus filhos, que serviam à pátria. E aí, em 1870, Ana Nery recebeu 2 medalhas, a de prata geral da campanha e a humanitária de primeira classe. E além disso, nada mais, nada menos do que o imperador Dom Pedro II lhe deu, né, lhe conferiu pensão vitalícia por decreto, para que ela pudesse criar seus filhos que haviam ficado órfãos de pai após a guerra. Então, nada mais, nada menos, né, que Dom Pedro II determinou aí, decretou uma pensão vitalícia para ela poder cuidar dos seus filhos. E aí, em 1923, a primeira escola de alto padrão em enfermagem do Brasil foi batizada com o nome da enfermeira. Em 2009, por meio da Lei 12.105, de 2 de dezembro, Ana Nery foi a primeira brasileira a integrar, perdão, o livro dos heróis e das heroínas da pátria, e esta obra fica arquivada no Panteão da Liberdade e da Democracia, na capital federal. E aqui são algumas teorias da enfermagem, né, que nós vamos ver que, pelo menos eu espero que vocês também já tenham visto na formação de vocês. É para ter visto, eu creio que sim. Então, o que é uma teoria, né? É um conjunto de conceitos, definições, relacionamentos e hipóteses que projetam a visão sistêmica do fenômeno. A teoria da enfermagem é a conceitualização de alguns aspectos da enfermagem, comunicados com a finalidade de descrever, explicar, diagnosticar e ou prescrever cuidados de enfermagem. Então, aqui eu não vou ler tudo, né? Isso aí vocês têm no documento de vocês lá, na apostila de vocês. Mas é só para vocês relembrarem que, por exemplo, isso vai cair em provas também nas questões, vão cair lá quando vocês forem fazer, cai muito sobre as teorias. Então, a teoria de Florence, nós nunca podemos esquecer que é a teoria ambientalista. Lembrar de que ela sempre, né, descobriu aí a relação que o meio ambiente tem sobre os cuidados de enfermagem. Então, o enfermeiro deve manipular o ambiente do paciente para facilitar os processos reparadores do corpo, né? Wanda Horta, as teorias das necessidades humanas básicas, baseadas nas necessidades psicológicas e psicossociais e psicoespirituais. Então, aí já é uma junção, né? Já vem aí a questão dos psicológicas, vem com a questão dos psicossociais, né? De como se relacionam com as pessoas, e das espiritualidades. Propõe uma metodologia para o processo de enfermagem focando no ser humano integral, buscando o equilíbrio biopsicossocial. Então, aí já é uma integralidade, né, de corpo, de mente, de como lida com as situações humanas mesmo, né, no dia a dia. A teoria da necessidade básica de Virginia Anderson, eu disse que não ia ler tudo, mas eu não consigo, porque tenho que explicar. Função da enfermagem, que é assistir o paciente, ajudando a ganhar independência. Então, é, é fazer com que esse paciente, ele realmente... Essa daí é parecida com a do autocuidado, que é a de Dorothea Oren, que é justamente essa questão de estimular esse paciente a, por exemplo, um paciente ele é paraplégico, ele não consegue andar, mas ele tem os movimentos das mãos, dos braços, ou pelo menos de um. Então, estimulava, tome banho, passe sabonete, esfregue o rosto, pinte o cabelo, ou tente, né? Também não é assim, mas estimular essa questão de ajudar e a desenvolver esse autocuidado, né? E aí, como Virginia fala, as teorias da necessidade básica. Então, é função da enfermagem assistir esse paciente nessas necessidades básicas para que, né, a fim de que esse paciente ele desenvolva, ganhe aí essa sua independência. E aí, e o de Grand Peplau, que vocês vão ver muito quando fala muito só Peplau, certo? Esse primeiro nome aí, vocês mal veem.
Vocês ouvem muito falar sobre isso. E as teorias das relações interpessoais, e aí desenvolver a interação enfermeiro-paciente. Imogen King, teorias do alcance dos objetivos, focaliza o processo de interação enfermeiro-paciente com a ideia central de que há um sistema social interpessoal e pessoal. Esse daí vocês não vão ver. As que vocês mais vão ouvir falar é sobre a de Florence, a de Horta, a de Peplau, a de Levine. Eu tô falando assim porque realmente vocês vão ouvir muito sobre só os sobrenomes, né? Dorothea Oren ou só Oren, vocês vão ver também muito em muitas literaturas. E Medley Leninge também vocês veem muito. E vamos lá. King. Lydia Hall, teoria da pessoa, do cuidado e da cura, né, afirmou que o cuidado individual pode ser visto em três diferentes áreas: cuidados com o corpo, o núcleo, que é a pessoa, e a cura, a doença. Então, aí também já se tem um conjunto de situações, né? Não é só a doença em si, é um cuidado com o corpo, é o cuidado com a pessoa por completo, né? Ida Jean Orlando, a teoria, desculpa, do processo de enfermagem, focalizando nos cuidados e necessidades dos clientes, propondo uma relação dinâmica sobre enfermeiro e paciente, utilizou pela primeira vez a expressão processo de enfermagem. Vocês já devem ter ouvido falar também, né, creio eu, sobre processo de enfermagem, que quando vocês vão ver, é, porque eu não sei se o curso técnico eles falam sobre, mas sobre Nanda, sobre Nick, Nock, não sei se vocês veem, porque como essa questão do processo de enfermagem, mas o enfermeiro que eles fazem o diagnóstico de enfermagem pelo Nanda, né? Mas se vocês não viram, vejam se vocês conseguem dar uma pesquisada sobre isso, a título de conhecimento para a vida mesmo. O que é, né? Como é que se faz, enfim. Mas aí é justamente esse Nanda, né? O Nick Nock, essa questão para esse processo, para você ter um protocolo, né? Para Anne, chegar, não meter a mão e dizer, não, eu vou fazer desse jeito. Aí vai, Flávio diz, não, eu vou fazer desse jeito. Então, é para realmente, como o próprio nome diz, é o processo de enfermagem, né? Essa questão dos cuidados, das necessidades desse paciente, essa questão de ter protocolo, de seguir uma lógica, né, do que fazer. Eu vou ver, eu acho, não sei se eu consegui, porque na época da minha faculdade eu tinha outro celular, eu acho que eu passei para cá. Vou pesquisar aqui nos meus arquivos. Eu tinha, agora que eu me lembrei, vou até pesquisar mesmo. E aí, Mira Levine, teoria da conservação da energia e da enfermagem holística, entendia o paciente como corpo-mente, ou seja, então vocês veem que já vamos só três, aí eu já falei que envolve corpo-mente, né? Então, por isso que alguns são mais falados do que outros, porque é basicamente a mesma coisa. Então, tem uns que têm mais visibilidade do que outros. Ou seja, um todo com interação com o meio. A finalidade da intervenção de enfermagem era a conservação da energia, da integridade estrutural, pessoal e social. Dorothea Oren, teoria do autocuidado, que é aquele sistema lá para ajudar aí esse paciente, né, ter as condições de se autocuidar, de realizar aí as necessidades básicas, a fim de tornar esse paciente independente. Então, é bem parecido, né, com a outra. Teorias, Martha Rogers, teoria dos seres humanos unitária ou teoria do modelo conceitual do homem. Interação harmoniosa entre paciente e ambiente para maximizar a saúde. Ambos são campos de energia de 4 dimensões. Então, aí já entra o ambiente, já entra a questão, enfim, de um contexto mais amplo. Sister Calista Roy. Sim, Roy também é muito conhecida, que o nome não é Roy, né? Mas tem um sotaque aí que eu não sei fazer. Mas
ela também é bem conhecida, a teoria da adaptação, que é identificar aí as necessidades desse paciente e adaptar, né, as demandas para que ajude esse paciente a se locomover dentro de casa, a facilitar, como aí a questão da Dorothea Oren fala, facilitar esse autocuidado, essa independência, né? Mas para isso precisa se adaptar ao ambiente, precisa se tornar fácil para que esse paciente, com suas limitações, possa se locomover ou fazer suas necessidades básicas. Medley Leninge é a teoria do cuidado transcultural, que a enfermagem deve considerar os valores culturais e as crenças das pessoas. Então, né, respeitar aí com nossa ética, nosso código de ética também nos respalda, nos frisa sobre isso, sobre o nosso dever, né, de respeitar aí as culturas, a religião das pessoas. Jean Watson, teoria do cuidado humano, cuidado é a essência da enfermagem, a interação entre o enfermeiro e o cliente ocorre através dos sentimentos, emoções, troca de energia e oferta. Então, bem parecido com, deixa eu ver qual foi o que a gente falou, acho que foi desse daqui, de Peplau, né, que é desenvolver aí a interação do paciente. Então, para vocês verem que tem alguns que têm as mesmas bases. Teoria centrada nos problemas. Então, foi eu não sei esse nome, Abdela, sei lá, usava o método de resolução dos problemas para sustentação, restauração, prevenção e tô nem vendo esse nome, sim, autoajuda, déficit ou excesso de necessidade, né? Então, ele usava o método de resolução do problema. Para quê? Bora resolver aqui as situações, né, de resolver. A teoria humanista de Peterson, a enfermagem é uma experiência existencial de cuidar. Beth Neumann, teoria dos sistemas, teoria da relação educação e trabalho, que desenvolveu o modelo dos sistemas holísticos com foco nos aspectos psicológicos, fisiológicos, socioculturais, aí novamente entra tudo, todo um conjunto, né? E ainda entra mais a questão sociocultural, e aí já entra mais outra situação. Joyce Trevelby, teoria da relação interpessoal, de novo, né? Mas aí já é a questão de auxiliar a relação interpessoal do indivíduo e a família e ajudar essa família a orientar, né? Como essa família lidar com essa situação, como ajudar como a família pode ajudar esse paciente a, né, superar esse sofrimento. Hemster, não sei o que eu não vou saber também dizer o nome. Teoria prescrito do cuidado. O foco é a necessidade do paciente, a enfermagem que desempenha um processo nutridor, apresentando 4 elementos de assistência. A filosofia, aí já entra outra coisa. A filosofia, o propósito, a prática e a arte. Então já entra outros parâmetros, né? Já se vão aí para outros campos que junta aí para como pode se melhorar, como se pode obter uma melhora da doença. Dorothy Johnson, teoria do sistema comportamental, apresenta a enfermagem como força reguladora externa agindo para preservar a organização e integração do comportamento do paciente a um ótimo nível. E aí vocês podem ver, pesquisar sobre essas principais com mais detalhes. Eu creio que tem no arquivo de vocês, eu não lembro. Foi eu que fiz, mas eu não lembro. Mas deve ter detalhes delas. E aí a nossa enfermagem do trabalho, né? Primeiro veio a regulamentação da profissão em 1931 e depois de 24 anos mais tarde, a lei autoriza o exercício da enfermagem no Brasil. Outra importante etapa foi a Conferência Internacional do Trabalho, em 1959, que conceituou a já citada medicina do trabalho, ou seja, um pontapé para que os profissionais da saúde tivessem uma ligação mais direta com o ambiente organizacional, ainda que, neste primeiro momento,
a atuação restringir-se apenas ao tratamento de doenças. Então, para quem já está comigo, né, sempre eu falo sempre nossos slides fala sobre prevenir, identificar risco, prevenir, estudar, avaliar os resultados, mudar a forma, né. Então, naquela época era sobre tratar doenças somente. Hoje, não. Hoje que eu digo há um tempo. Então, hoje nós não tratamos doenças também, né? Mas, em último caso, nosso foco hoje é prevenir, evitar, isolar, diminuir, eliminar os riscos e trazer proteção para a saúde desse trabalhador. Com a Revolução Industrial e suas jornadas de trabalho de 14 horas em média e a busca de mão de obra barata, ou seja, de crianças, o parlamento inglês pressionado aprovou em 1802 a Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes, que estabeleceu o limite de 12 horas de jornada de trabalho por dia e proibiu o período noturno, né, de trabalho e introduziu medidas de higiene nas fábricas. Em 1972, integrando o Plano de Valorização do Trabalhador, os itens higiene e segurança, juntamente com os serviços médicos, passaram a ser obrigatórias em todas as empresas com 100 ou mais trabalhadores. Em junho de 1978, foram aprovadas as normas regulamentadoras no Brasil relativas à segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho, e por terem efeito de lei, obrigam as empresas ao seu efetivo cumprimento. Então, as NRs, né, as primeiras NRs foram surgindo aí, foram aprovadas a partir de junho de 1978 e começou aí a ser, né, por ser lei, por passar a ser lei, tornou-se aí obrigatória aí as empresas cumprir as mesmas. Aos poucos, os cursos de medicina foram aderindo às suas grades curriculares à disciplina a respeito da saúde ocupacional, com o incentivo constante da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, os acidentes de trabalho começavam finalmente a diminuir. E aí, de acordo com Chimbisky, 2011, a OIT e a OMS, né, reunidos em Genebra em 1957, estabeleceram os seguintes objetivos para a saúde ocupacional: promover e manter o mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as suas ocupações. E aí começa, agora sim estamos falando nossa língua de hoje, né? Prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições de trabalho. Proteger os trabalhadores contra os riscos dos agentes nocivos à saúde. Colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões físicas, fisiológicas e psicológicas. Adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho. E aí a atenção à saúde do trabalhador é garantida pelo SUS, em consonância com as recomendações da 28ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, né, que se teve aí em 1994, visando contemplar a totalidade dos trabalhadores e compreendendo os seguintes aspectos: atendimento por equipe multiprofissionais, o envolvimento de toda a rede pública de saúde em todos os níveis, inclusão das ações de saúde do trabalhador nos diferentes programas de saúde de todas as unidades de saúde, funcionamento dos ambulatórios em 3 turnos, atendimento de forma integral em mecanismo de referência e contra-referência para problemas específicos em centros de referência em cada cidade. Isso aí, essa questão de referência, contra-referência e tudo, a gente tem uma disciplina específica sobre isso. Garantia de medicamentos básicos, capacitação e treinamento de recursos humanos em saúde do trabalhador. Informação e realização de ações educativas para os trabalhadores, conforme preconiza a recomendação 171 da OIT. Então, assim, em Macau, pelo menos, eu sei que, pelo menos que eu vejo, né? Assim, no meu ciclo de amizade, eu sei que em pendências também era sido realizado, não sei se ainda é, mas eu creio que sim. E
o terceiro turno, né, à noite, que a gente chama do horário do trabalhador. Na nossa unidade, pelo menos em Macau, é realizado uma vez no mês esse atendimento. E aí é justamente, aí tem a médica, a enfermeira, o atendimento normal e dentista, né? Justamente para essas pessoas que não podem ir durante o dia, né? A farmácia funciona, a vacina funciona, então é o atendimento à noite somente voltado para esse público. E aí a gente tira as fichas durante o dia, os agentes de saúde, como essas pessoas não podem ir, eles falam com os agentes de saúde trazem o nome, pelo menos na minha unidade é assim. E aí, quando for na segunda-feira, que na minha terceira segunda de todo mês, aí é realizado esse atendimento, certo? Então, pense aí essa situação voltada para a saúde do trabalhador. A recomendação número 1000, eu não tenho nem ponto aí, 112 e 159 da OIT, intitulada Recomendação para os Serviços de Saúde Ocupacional, a qual até então não havia sido considerada pelo governo brasileiro. Esta recomendação definiu o serviço de saúde ocupacional como um serviço médico instalado num estabelecimento de trabalho ou em suas proximidades, com os seguintes objetivos: proteger a saúde dos trabalhadores contra qualquer risco que possa decorrer de seu trabalho ou das suas condições em que este é realizado. Contribuir para o ajustamento do trabalhador através da adaptação do seu trabalho aos trabalhadores, né, do trabalho ao trabalhador, que aí é uma situação também que a gente fala muito, que é essa situação de que o trabalho ele tem que ser adaptado ao trabalhador e não o trabalhador necessariamente ao trabalho. Vai depender das situações. Como a gente viu no slide anterior, que fala que o trabalho é, chega, fugiu a palavra que eu acabei de falar. O trabalho é adaptado para o trabalhador e o trabalhador de acordo com a sua função. Porém, nesse caso que ele fala aí, de ajustar o trabalho ao trabalhador, é, por exemplo, que eu sempre falo, a questão vamos supor, da ergonomia física, né? Essa questão de uma bancada, um birô mais alto, uma mesinha, cadeira adequada para a altura, um descanso de pé, a tela na mesma altura da minha visão, os braços bem apoiados. Então, assim, e não eu ter que sentar sei lá, vamos supor, numa cadeira mais baixa do que meu birô, ficar toda torta, sabendo-se que minha altura é diferente da altura de Flávia, é diferente da altura de Samiri, é diferente da altura de Karina, que eu não sei se ela tá aí, mas ela sempre tá. Eu não tô conseguindo ver. Então, assim, é diferente, né? A estatura, a questão das condições físicas é diferente para cada um. Então, eu não posso simplesmente deixar lá, não, porque sei lá, fulano tem 1,70 m, a mesa dele vai ser bem mais alta, não sei o que, aí chega eu com 1,60 m, 1,58 m, e aí com certeza vai ficar muito desproporcional para mim. Então, quando se fala em ajustar o trabalho ao trabalhador, esse é só um dos exemplos, né? Existem N motivos, N situações. E aí contribuir para o estabelecimento e manutenção do mais alto grau passíveis de bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Faltou um S aqui no final de passíveis. E aí agora a gente vai começar a ver forever essa questão de contribuir para o bem-estar, e tal, essa questão de estar adequado, de prevenir, de diminuir os riscos, blá, 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 né? E aí vai ser para sempre é assim que a gente vai ouvir muito. E aqui meu muito obrigada, que eu sempre deixo. Deixa eu só